Bom, a paz do Senhor a todos. Hoje à tarde, agora à tarde, eu resolvi fazer a continuação, o estudo da história da igreja, e tenho como base bíblica lá em Mateus capítulo 16, e a partir do versículo 13. Então, eu vou tá dando a continuação desse estudo hoje, agora à tarde. E provavelmente, se assim Deus permitir, aí sábado à noite Pois vou continuar esse estudo, porque é um estudo muito longo e não dá para fazer um vídeo só para estar contando sobre a história do cristianismo ou a história da igreja cristã. Então, eu preciso várias partes para poder estar falando sobre a história da igreja. E eu vou estar lendo em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. A gente então, através desse texto, possa assim então dar continuação à história da igreja. É importante estudar a história da igreja porque nós vamos conhecer como é que surgiu o cristianismo ao longo dos séculos. Então, o versículo 13 esse texto é um texto muito, mas muito debatido mesmo. Ele é debatido entre a igreja católica, a igreja protestante, a igreja evangélica, e também é muito debatido com os ortodoxos. Os ortodoxos é a Igreja Católica que se separou do catolicismo romano. Foi um cisma, mas o cisma é uma divisão em que não houve um acordo entre as duas partes, não houve um acordo entre a Igreja Católica, que ela defendia os seus dogmas, as suas doutrinas, de uma forma em que a Igreja Católica Ortodoxa, os ortodoxos do Oriente, eles não aceitavam as doutrinas da Igreja Católica Romana. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Que no início do primeiro século, até, vamos dizer, até do início desses versículos aqui, que nós vamos ler, existia, existia uma igreja, né? Uma igreja em que Jesus ele vai falar que edificaria ou restauraria, né? Se a gente for usar um grego, né? E a gente traduzir o que Jesus ele fala através do aramaico e através do grego, a gente vai dar uma tradução muito diferente do que é dado através do português para nós hoje. Muitas coisas que foi traduzida do grego, foi traduzida do hebraico. O português, ele tentou, né, até mesmo traduzir, e quando foi traduzir, traduziu de uma forma em que trouxe muitos sentidos diferentes e que até mesmo acabou trazendo, através dessas traduções, trazendo várias doutrinas erradas, trazendo várias heresias, várias seitas. Isso por quê? Por causa de uma tradução mal feita. Então vamos ler aqui a partir do versículo 13, Mateus capítulo 16, versículo 13, é onde Jesus ele fala assim, ó, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Desde que Jesus, quando ele faz uma pergunta, ele não está perguntando apenas um discípulo, não só Pedro, né? Porque a Igreja Católica ela coloca Pedro como pedestal, como pilar do fundamento do cristianismo. Então, quando Jesus ele faz a pergunta, ele perguntou aos seus discípulos, aqui está em plural, ele faz uma pergunta em conjunto a todos.
Aí Jesus fala, que os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus está andando com seus discípulos e ele faz essa pergunta, olha, o que as pessoas estão dizendo de mim por aí? O que as pessoas falam de mim? E aí eles responderam, alguns dizem que é João Batista. Então algumas pessoas tinham um pensamento de quem seria Jesus. Até depois da morte de Jesus, e até mesmo depois da morte dos apóstolos, as pessoas, quando chega ali no primeiro e segundo século, as pessoas ficam sem saber quem é Jesus. Apesar de Paulo ter pregado o evangelho, Pedro também ter pregado o evangelho e ele ter se espalhado a algumas comunidades, não todo, né, como as pessoas pensam, mas há algumas comunidades, mas quando chega do primeiro século ao segundo século, a gente vê as pessoas perdidas, as pessoas mergulhadas em vários pensamentos, sem saber quem era Jesus realmente. Então aí, no versículo 14, os discípulos vão responder, olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Eu vejo que Jesus ele pergunta, e vocês? Não falei você, Pedro, não, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente vê aqui que toda a atenção, que quando Pedro ele fala, toda a atenção é levada a quem? Ao próprio Jesus, não ao Pedro. Né? E esse foco, desde a conversa de Jesus com os discípulos e que Pedro lhe vai dar a resposta, esse foco ele continua em Jesus. Por quê? Porque Pedro ele vai dar o testemunho de, dizendo, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro está mostrando aqui que Jesus é a pedra. Né? Então, o testemunho de Pedro, ele acaba mostrando de que quem é a pedra aonde a igreja seria restaurada ou seria edificada, como algumas pessoas veem dessa forma, né? Seria o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas tem umas pessoas que acabam entendendo que Jesus ele queria fundar a igreja, ou restaurar a igreja em Pedro. Mas não era verdade, não é verdade. Quando o próprio Pedro ele acaba testemunhando, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro aqui, como ele vai mostrar na, nas suas cartas depois, que Pedro escreve duas cartas, ele vai mostrar que a pedra viva é Cristo e que nós, como pedras, fazemos parte desse edifício, dessa rocha que é Cristo. Aí respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, porque Pedro significa pedra ou rocha maciça. Né? Se a gente for olhar lá no grego koiné, a gente vai ver que o significado do nome Pedro, apesar que Jesus ele não faz uma mudança, ele não faz, ele não muda o nome de Pedro, ele não coloca, olha, a partir de hoje você não vai ser chamado mais Simão, agora você vai ser chamado Pedro. Jesus ele não faz isso, ele não muda o nome de Simão, ele acrescenta um sobrenome, como eu já tinha falado em outros estudos, fazendo vídeo. Então, o que Jesus faz? Ele não faz uma mudança no nome de Pedro. Ele acrescenta aqui um sobrenome a Pedro. E Pedro, ele passa a se chamar Simão Pedro. É como as pessoas hoje têm o seu sobrenome, né? Tem o nome e tem o sobrenome. E Pedro, então, como ele tinha revelado Jesus como a pedra em que a igreja seria restaurada, então Jesus ele fala, olha, sobre Pedro, Jesus fala assim, ó, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, dá para entender, parece que está falando que é Pedro, né? Edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, esse testemunho, sobre isto, Pedro, que você falou, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, é sobre isso que eu edificarei ou restaurarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la.
e darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será sido ligar no céu. Essa chave aqui, que Jesus ele dá, ele não só dá a Pedro, ele dá a todos os discípulos. Né? Não é só um que fica com a autoridade de pregar o evangelho. Ah, Pedro, é só você que vai pregar o evangelho, só você que tem autoridade. Não. O Jesus, depois a gente vai ver lá em outros textos, a gente pode procurar em outros textos, a gente vê que toda essa autoridade que Jesus ele vai dar, ele dá a todos os discípulos. Por quê? Porque nós somos o corpo. Nós somos, ou melhor, nós somos membros que fazemos parte do corpo de Cristo. E todo o corpo, e todo o membro, todos os membros, eles trabalham junto para que todo o corpo ele possa ser edificado, ou seja, para que todo o corpo possa andar junto, andar saudável. Né? Então, todos os membros do corpo que faz parte do corpo de Cristo, nenhum deles seria de menos importância. Todas as pessoas que fazem parte do membro do corpo de Cristo, todos eles são importantes e todos eles fazem com que o corpo ele funcione bem. A mão, ela não é mais importante do que o pé. O pé não é mais importante do que a perna. E a perna não é mais importante do que a cabeça. Né? E a cabeça não é mais importante do que o cérebro. Todos têm uma função, todos são importantes e todos devem trabalhar junto. Jesus ele não faz essa acepção de pessoas e que um deve ser maior, né? E que um deve ser menor. Jesus ele coloca uma criança, ele coloca no meio dos discípulos, que os discípulos estavam brigando para ver quem seria o maior no reino de Deus. Né? Ah, eu quero ser maior, eu quero ser maior. Jesus falou assim, olha, entre vocês não deve ser assim. E Jesus coloca uma criança e diz, aquele que for simples como uma criança, esse será o maior no reino de Deus. Aquele que quer ser maior no reino de Deus, que seja o quê? Servo de todos. Como Jesus mesmo, ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para ser servido. A gente vê que no Evangelho de Marcos, quando Marcos ele vai escrever o seu Evangelho, ele coloca Jesus como o servo, como aquele que veio servir. Então, quando Jesus ele dá uma chave, ele vai dar a chave a todos os discípulos, não fazendo acepção de pessoas, não deixando ninguém para trás, que todos eram importantes, que todos poderiam fazer parte, todos poderiam ser membros do corpo de Cristo. Então, advertiu os seus discípulos, versículo 20. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vê, né? Jesus mesmo não queria ser exaltado entre eles. Cristo seria o Messias, né? Ungido, Cristo ungido, o Messias, aquele que viria e se assentaria no trono de Davi. Então nós vemos que com o passar do tempo, depois, houve, eu já falei até aqui nesse vídeo, em alguns estudos, houve várias perseguições, através de Nero, através de outros imperadores também, eles começaram a perseguir os cristãos, né? De várias formas, em que muitos cristãos eles eram colocados, pendurados na cruz, né? E ateavam fogo sobre eles, e ali eliminavam o jardim de Nero. Eles foram colocados entre os leões, e ali os leões devoravam os cristãos, e várias perseguições aconteceu por muitos séculos, até que então surgiu o, o Constantino. E Constantino foi aquele imperador, foi um imperador então, que colocou fim na, nas perseguições. Então nós vemos que a cristianização do império fez com que, quando o Império Romano ele
foi cristianizado, ele reconheceu o cristianismo como uma religião oficial, o que aconteceu? Ele acabou dando vários privilégios aos bispos. E muitos bispos, com, quando o cristianismo ele foi oficializado, muitos bispos, eles se aproveitaram de muitos privilégios que foram dados a ele. Então, quando Constantino se converteu, qual era a mentalidade do paganismo? Porque o paganismo ele tinha aquela mentalidade assim, né? O paganismo ele era uma religião que era casado com o Estado, né? No paganismo, porque Roma ela tinha a sua religião. Só que a religião de Roma era totalmente casado com o Estado. Não era algo separado. Roma não tinha a religião separada do Estado. Roma tinha a religião ligada ao Estado. Então, quando o Constantino, ele, alguns falam que ele se converteu ou que ele se ligou, né? Ele fez ali uma ligação entre o Império e o cristianismo, ele se tornou o quê? Quando ele se ligou ao cristianismo, ele se tornou o chefe da religião do cristianismo. Então, quando Constantino se uniu ao cristianismo, ele assumiu como chefe da religião, como o paganismo ele fazia. O paganismo, quando ele se unia ao império, os imperadores eles passavam a ser chefe da religião do paganismo. Então, como o Constantino ele se uniu ao cristianismo, ele colocou fim às perseguições que houve, ele controlava as massas, ele passou então a ser chefe do cristianismo. E quem era o sacerdote que estava ao seu lado? Quem era o sacerdote que estava ao lado de Constantino, desfrutando do seu status, né? Então, tinha um bispo que ele estava ao lado de Constantino, e ele estava se aproveitando desse momento e que o Império Romano estava se unindo ao cristianismo. Então, isso fez que o papado começasse a ser, a ser formado. Então, o papado começou a levantar a sua. O papado começou a levantar sua cabeça entre as outras igrejas a partir de Constantino. A gente entender o que aconteceu quando Constantino ele passou, ele se uniu ao cristianismo, a gente precisa entender o que aconteceu. Então, com o fim das perseguições, veio o monasticismo. E o que é o monasticismo? Seria os monges. Quando o Constantino ele se uniu ao cristianismo, ele acabou com as perseguições, então foi adotado muitos costumes do próprio paganismo, acabou entrando dentro do cristianismo, né? Acabou entrando. E muita coisa que entrava lá dentro, muitas pessoas não estavam aceitando isso. Foi quando surgiu, então, os monges. Foi quando os monges surgiu.
Então, a tentativa de encontrar Deus através da solidão e do isolamento mônaco vem da palavra solitário. Os monges, que eles estavam dentro da igreja no início do século, porque ela vai surgir, a igreja como instituição, ela vai surgir a partir do terceiro, quarto século. A igreja como instituição. Até então, desde o terceiro século para trás, não existia a igreja católica romana como nós conhecemos hoje. Essa igreja ela não existia. Né? Ela veio, a igreja ela veio, as pessoas acham que alguns acham que ela surgiu lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando na verdade não surgiu aí. Na verdade, a igreja católica romana, né, não estou falando da igreja católica universal, é muito difícil entender, porque quando se fala universal, as pessoas vão achar que é a igreja do Bispo Macedo. Né? Não, porque católico significa universal. Essa palavra universal era normalmente usada entre o primeiro e o segundo século. Ela foi usada até por Inácio de Antioquia, porque o Inácio de Antioquia ele mesmo diz, onde estiverem os bispos, aí está a igreja católica. Então, quando o Inácio de Antioquia ele fala, ele lança essa frase, as pessoas entendem que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não existia ainda a Igreja Católica Apostólica Romana nesses primeiros séculos. Ela veio surgir como constituição, ela veio ser constitucionalizada a partir do terceiro, quarto século. Não que Constantino tenha fundado. As pessoas falam, não, Constantino fundou a Igreja Católica Romana. Não fundou. Ele deu o fim às perseguições. Com o fim das perseguições, ele acabou dando privilégios em que muitos bispos acabaram se aproveitando e se corromperam através desse privilégio. Quer dizer, no momento que quando Constantino ele se une ao cristianismo, no momento foi bom. Né? Foi bom por quê? Porque ele acabou com as perseguições. Os cristãos não morriam mais, ninguém era jogado nas arenas, ninguém era jogado na boca dos leões, até a escravidão ela foi abolida, né? E com a escravidão que foi abolida, a escravidão ela foi um dos objetivos da queda de Roma, que depois a gente vai entender lá na frente, quando começar a falar sobre a queda do Império Romano. Né? Como o Império Romano não tinha mais escravos, acabou a mão de obra, porque a mão de obra, que era muito cara, ela vinha através das mãos de obra dos escravos, que era mão de obra barata. E aí, quando o cristianismo ele entra, né, quando o cristianismo ele se une ao Estado romano, se une ao Império Romano, a escravidão é abolida ali. Foi nesse momento a escravidão ela é abolida. Então, quando a escravidão é abolida, o que acontece? O Império ele fica sem mão de obras. Né? E sem a mão de obra, o que acontece? A inflação ela acaba aumentando. Por quê? Porque não tem produtos. E sem produtos, com poucos produtos, né, acaba se tornando caro. E isso faz com que as pessoas elas não paguem mais impostos. As pessoas já não pagavam mais impostos por causa da inflação, que tinha aumentado e por falta até mesmo de escravo. Mas a gente vai falar sobre isso lá, porque isso aí vai falar sobre um dos motivos da queda do Império Romano. Você vê que como é que as coisas vão acontecendo, né? Por um lado, o de Constantino ele ter se unido ao cristianismo foi bom. Mas por outro lado, foi ruim. Por quê? Porque depois de Constantino e depois que o imperador Teodósio ele vai e oficializa ali o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, o que acontece? Acontece a corrupção. Quer dizer, a igreja ela vai tomando outro rumo. Ela estava até então por aí, porque dentro do segundo século, terceiro século, já havia briga entre eles. Os pais da igreja estavam brigando ali, né? Havia muitas heresias, muito gnosticismo também, mas não havia uma união
centralizada entre eles, não havia uma união. Era uma briga de quem teria a revelação da palavra de Deus. Havia brigas de quem seria os portadores da palavra, daqueles que realmente ouviram dos apóstolos. Então havia uma briga ali entre essa briga foi durando do segundo, terceiro século até chegar o quarto século lá, porque a briga deles, né, acaba com as perseguições dos imperadores. Aí depois do Império Romano, ele se tornar, ou melhor, depois que o Império Romano tornou o cristianismo como religião oficial do Império, então acaba com as perseguições. Perseguições acabam, mas por um lado, como eu já falei, como um lado foi bom, mas por outro lado foi ruim, porque levou a igreja à corrupção por várias coisas, por vários privilégios que foram dados a eles. Foi nesse momento, então, que a igreja, a partir do quarto século, é que a igreja ela passa a ser uma igreja institucionalizada, né? E quem mandava ali eram os imperadores, os bispos, eles eram controlados, melhor dizendo, o império, ele, nesse momento aí, ele controlava a igreja e colocava quem eles queriam ali como papa, eles colocavam quem eles queriam ali como bispo. E foi então que surgiu os monges, porque quando os monges olharam e viram a igreja em decadência, aí os monges falaram, não tem como ser santo numa igreja dessa. Então o monge é alguém que se afasta do mundo para buscar uma vida maior de santidade e comunhão com Deus. Então o monge é aquele que se afasta, porque ele se afasta, porque ele viu muita coisa errada dentro da igreja, e ele procura uma vida de santidade e comunhão com Deus bem maior. Por quê? Porque na igreja eles não estavam encontrando essa comunhão. Na igreja eles não estavam encontrando essa santidade. Né? Isso aí já no início do terceiro e quarto século. Eles não estavam encontrando essa santidade. Eles olharam e viram que tinha muita coisa errada. Que muita gente estava se corrompendo. Então eles preferiam, então, se afastar. Então, porque o fim das perseguições, porque o fim das perseguições gerou os monges? Como eu já falei, né? Eles olharam para a igreja deles e disseram, aqui não dá para ser santo. Aqui não dá para buscar Deus. Não dá. Eles olharam para a igreja e falaram assim, olha, aqui não tem como ser santo. Não tem como buscar Deus numa igreja corrompida. Não tem como buscar Deus numa igreja depravada, suja, imunda, como é que está agora. E isso no terceiro e quarto século que estava acontecendo essas coisas lá. Aí os monges, eles surgiram dessa maneira. Então eles foram parar, para onde os monges foram? Eles foram para o deserto. E foram muitos, não foram poucas pessoas, foram muitos para o deserto. Por quê? Na igreja não encontrava mais santidade. Agora, pergunto, o que os monges fizeram ao se afastarem da igreja por não achar algo santo dentro da igreja? Porque ela estava completamente corrompida. Aí depois que ela se uniu com o Império Romano, aí a coisa foi para outro lado mesmo. Quando os monges se afastaram, que eles saíram da igreja, será que foi certo ou foi errado o que eles fizeram? Os monges olharam, isso no terceiro e quarto século, depois de Cristo. Os monges olharam, aí falaram assim, olha, aqui não tem como ser santo. Não tem como ser santo numa igreja depravada. Não tem como ser santo numa igreja imunda. Aí os monges vão sair, porque não dá para ficar aqui, vão para o deserto. E levou um monte de gente com eles. Agora, será que foi certo o que eles fizeram ou foi errado?
essa, essa decisão que eles tomaram de sair de dentro de uma igreja que eles achavam que estavam suja, e olha que estava suja mesmo, hein? Quando a gente chega na Idade Média, né, no começo da Idade Média, quando a gente chega na Idade Média, por quê? Porque o terceiro e quarto século, apesar que o quarto século, ele já é uma preparação para entrar na Idade Média. Porque quando a gente entra no quinto, sexto século, a gente vai ver que a depravação ela só piora cada vez mais dentro da igreja. Ela vai piorando cada vez. Ela não, eles até tentam, eles até tentam, com o Gregório, né? Com o Gregório, que era o Papa, com o Gregório VII, ele até tenta mudar alguma coisa, mas em vez dele mudar, ele acaba piorando cada vez mais. Porque o Gregório VII ele vai ensinar a doutrina do purgatório. Aí que a coisa, aí que a coisa fica mais difícil ainda. Por quê? Porque o purgatório, que vou falar lá na frente ainda, tá longe, o purgatório, a ideia, a doutrina do purgatório, ele vai surgir lá no segundo século com os pais da igreja. Só que eles acreditavam de uma forma diferente do que a igreja católica acreditava outra. Mas o mal entendido do Gregório VII, ele acabou levando uma doutrina totalmente diferente da doutrina em que os pais da igreja acreditavam. Agora, quando os monges olham e vê essa situação, eles saem da igreja, porque a igreja ela era a única que tinha naquele tempo. Não existiam outras igrejas. Existia só a igreja que foi oficializada pelo Império Romano. A igreja que foi institucionalizada pelo Império Romano. Ah, mas foi institucionalizada lá em Mateus capítulo 16, versículo. Não foi, né? Não foi. Por quê? Porque a igreja ela deu um desvio. Assim como os muçulmanos, através de Maomé, eles se desviaram do seu caminho, porque os muçulmanos estavam indo em direção a Cristo. De repente, tomaram outro rumo, que é o rumo que existe hoje. Assim, o cristianismo ele foi pelo mesmo caminho. Estava caminhando em direção a Cristo através dos apóstolos. Os apóstolos morrem, Pedro morre, Paulo morre, e aí toma um outro rumo. Chega lá, passa pelo segundo, terceiro século, uma briga terrível entre eles, né? Por causa da primazia de Pedro. E aí, quando chega no terceiro, quarto século, Constantino lá, eles acabam tomando outro rumo. Agora, a decisão de sair da igreja, que ela era a única que tinha, não tinha outra igreja. Não tinha Assembleia de Deus, não tinha Deus é Amor, não tinha Batista, não tinha Adventista, não tinha Congregação Cristã do Brasil, não tinha, essas igrejas não existiam. Elas passaram a existir a partir do século XVIII e XIX. Mas no terceiro e quarto século só existia uma. Era uma única igreja e ela estava corrompida. E aí os monges saem. Aí os monges não tem para outra igreja, não tem outra igreja para ir, né? Não tem uma outra congregação, não tem outra identidade para eles, vão para o deserto. Ah, vamos para o deserto. Foi para o deserto. Porque eram os monges, né? No começo. Porque depois a gente vai ver outros monges que ficam, esses outros monges que surgem na Igreja Católica, eles vão dentro de mosteiros, né? Porque depois esses monges, eles se tornam pessoas bêbadas, se prostituem, caem na bebedeira, e isso aí já começa na história da Idade Média, né? Vê como a coisa, quando a gente vai chegando na Idade Média, em vez das coisas ficar melhor, só vai piorando até chegar na Reforma Protestante, né? Que a Reforma Protestante ela deu um impulso, mas também deu uma queda muito grande, né? Deu um tropeço muito grande, Calvino tropeçou, Martinho Lutero tropeçou e tropeçaram feio. E os monges, agora, será que os monges foram certos em sair da igreja? De ter saído da igreja, né? Foi ruim? Foi ruim imaginar, né? Chega os filhos, chega os falsos na igreja, né? Chega os falsos na igreja,
e os bons vão embora. Chegou os falsos na igreja e os monges, que naquela época eram pessoas boas, que não viram nenhuma santidade na igreja, acabaram indo embora. Então, será que é certo os bons ir embora e deixar os ruins ficar? Só que a decisão deles de ter saído de dentro da única igreja que existia naquele século, de ter saído e ter visto tanta coisa errada, e se calaram diante de tudo isso, e foram para o deserto, essa decisão deles foram certa e deixaram os maus lá. Os bons saem e os maus ficaram. Os maus se calaram. Os maus falaram, os bons saem, né? Os bons saíram, os bons se calaram diante de tanta coisa errada que estava. Ah, vamos sair, vamos para o deserto, deixa os maus lá, deixa os maus dirigir aquela igreja suja, imunda, deixa lá. E assim foi. E assim foi, porque os monges saíram. Tem gente que faz isso hoje. Qualquer coisinha, a pessoa quer sair. Né? Hoje as pessoas fazem a mesma coisa. Qualquer coisinha ela quer sair das igrejas. Né? Elas veem uma coisa errada dentro da igreja, aí já quer sair. E se cala diante de tanto erro. Aí já quer sair. Outros querem fundar um outro ministério que Jesus, desculpe falar, mas é verdade, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir um monte de verdade que as pessoas não conhecem. Quando estuda a sociologia da religião, a gente vai descobrir muitas verdades que muitos não conhecem. Tem muitas pessoas, se ter cuidado, vir até ateu. Mas a gente que tem uma mente madura, e nós temos a mente de Cristo, a gente não vai se desviar do Senhor por conhecer a verdade. Mas tem pessoas que quando vê um erro dentro de uma igreja, né, que hoje são várias igrejas espalhadas por aí, várias igrejas que Jesus ele nunca mandou edificar ministério, porque Jesus ele fala para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou, olha, sobre essa pedra edificarei vários ministérios, sobre essa pedra edificarei várias congregações, sobre essa pedra eu construirei vários templos, sobre essa pedra eu colocarei vários nomes e placas. Jesus não falou isso. Quando a gente olha lá no versículo 18, Jesus falou isso para Pedro. Jesus falou, olha, eu vou restaurar. Por quê? Porque era uma coisa que tinha caído. E se tinha caído, tinha que restaurar de novo, tinha que edificar de novo. Jesus não estava formando uma nova religião. Jesus só estava tentando edificar aquilo que já estava caído, aquilo que já existia. Não estava formando uma nova igreja, um novo ministério. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando que edificar aquilo que já estava caído lá, que já estava, e que ele ia reformar aquilo que já estava deformado. É isso que Jesus está falando, as pessoas não entenderam, pegou esse versículo e formou uma constituição que surgiu no quarto século e que virou uma bagunça aqui hoje, tá? Aí as pessoas olham, ah, faz que nem os monges, ah, tá errado, vou sair, vou formar outro ministério. Aí chega lá, forma um ministério, e as pessoas que estão com ele lá também não gostam da maneira que ele dirige, e acaba saindo de dentro da igreja dele, o que seria a igreja de Cristo, e acaba formando outro ministério. Aí o outro também sai do outro ministério e forma outra placa, e outra placa, e outra placa, e outra placa, e vai surgindo. Daqui a pouco o Brasil, como país laico, está com mais de milhões de igrejas formadas dentro do país, sem que alguém saiba a verdade da história do cristianismo. Aí um entra com uma tradução da Bíblia de uma forma, outro entra com outro vai estudar grego, outro vai estudar hebraico, outro vai estudar latim, né? E aí fica aquela bagunça e ninguém sabe quem está falando a língua certa. Então, esses monges que saíram, os monges que saíram, eles privaram a igreja de uma luz
que precisava manter e foram buscar, e eles foram buscar a santidade na solidão. Então, os monges que eles saíram da igreja, eles privaram a igreja de uma luz que podia ser preservada. E eles foram buscar a santidade na solidão, no deserto, na solidão. Eles foram buscar na solidão. Tem pessoas que vão buscar a santidade na solidão. A pessoa tem que saber que a igreja são pessoas, não são as quatro paredes. E que a igreja ela tem que ter comunhão com os outros. Né? Tem pessoas que nem sabem, que nem conhecem. Às vezes o irmão está lá, do lado do outro, e ele não conhece o irmão que está do lado. Ele não conhece, ele nunca falou com ele. E diz que a igreja ela é o quê? Ela é a comunhão com os outros. Quando não há comunhão, por quê? Porque entra na igreja, sentam um do lado do outro, cultua ou não cultua, acaba o culto, vão para casa sem ter tido uma comunhão com os outros. Sem ter tido nenhuma comunhão. E tem outros que têm preconceitos. Né? Está lá o irmão ou a irmã sentada, aí um senta na ponta do banco e o outro senta na ponta do outro banco. Por quê? Porque tem malícia, tem preconceito, esquece que está dentro de um templo, onde está reunida uma igreja. E quando se reúne uma igreja, não tem que ter preconceito, não tem que ter malícia. Aí um senta na ponta de um banco e o outro senta na outra e ninguém senta no meio. Porque se entra uma pessoa mal vestida e suja, ninguém quer sentar do lado dele. Deixa ele sozinho lá e o banco do lado. E isso já é de séculos, já é de muitas datas que isso acontece no meio evangélico. Né? Quando se fala história da igreja, não está se falando história de um ministério, é do cristianismo inteiro, no mundo inteiro. No mundo inteiro, isso acontece. Aí eu fico lá, e não dá paz, não conversa, não tem comunhão, e só tem comunhão com Deus. Só tem comunhão com Deus. Mas não tem tempo de ter comunhão com os irmãos. E onde está a comunhão? Você é o quê? É o pedaço de pão e o beber do vinho? Não. Você é a comunhão com os outros. Não é o pão e o vinho que são importantes. Ah, como é que pode falar isso? Que é coisa santa, o pão e o vinho. Vamos estudar. E a gente vai ver que a verdadeira comunhão é quando nós estamos uns com os outros. Essa é a verdadeira comunhão. É quando nós falamos uns com os outros, quando nós intervenimos com os outros, como nós se comunicamos uns com os outros. Essa é a comunhão. E os monges, eles privaram uma luz que precisava manter e foram buscar a santidade na solidão. Ah, eu vou buscar a santidade na solidão, porque a igreja está errada. Ah, esse ministério está errado. Vou buscar na solidão. Em vez dele ir lá e ter voz ativa e falar, olha, está errado e tem que mudar. Olha, não estou gostando. Tem que ser assim. A palavra do Senhor diz que não é dessa maneira, tem que ser do outra. Porque quem diz a verdade é perseguido. Quem diz a verdade é colocado de canto, vai ser colocado de canto, porque ele foi lá e enfrentou com a verdade. A gente vê a história de Jeremias, que foi jogado num calabouço. Os discípulos foram perseguidos porque eles falavam a verdade. Porque os apóstolos iam lá para o templo de Jerusalém? Eles iam lá para cultuar? Não, eles iam lá para falar a verdade. Ai, os apóstolos iam lá, estão de dias, estavam no templo, estavam lá, olha, gente, é desse jeito, ó. Vocês estão cultuando de errado. É desse jeito que... Era assim que os discípulos iam lá. Eles iam ensinar o povo a palavra. Então eles ficavam na caverna, os monges, eles ficavam na caverna, jejuando. Isso fazia com que eles tivessem visões. Né? Os monges iam para a caverna, eles ficavam jejuando. Eles não comiam. Né? Quando a pessoa não come, ela começava a ter visão de tudo, né? Não é visão de Deus.
Não é que os monges tinham visão de Deus, porque eles estavam jejuando. É visão da fome. A fome era tão grande que eles estavam tendo miragem. E achavam que era visão de Deus. Olha como é que as coisas se misturavam. Ao invés das coisas melhorar, elas pioravam. Aí eles ficavam jejuando horas. E esse jejum fazia com que eles ficavam vendo miragens, em vez de visões de Deus. E apareciam dizendo que tinha lutado com demônios. Aí os monges, que eles foram para a caverna, né, porque eles queriam uma santidade mais, maior e melhor, eles começaram a ter visão, cada fome, e começaram a dizer que estavam lutando com demônios. Estavam lutando com demônios. Saiu um monge lutando e monge dando soco e pontapé nos demônios. Onde se viu isso? Monge ficar brigando. Acho que é porque eles achavam que Jacó ele brigou com. Lá em Gênesis, fala que é um anjo, que Jacó lutou com o anjo, mas na verdade, lá, se a gente for estudar o livro de Gênesis, Jacó lutou com um homem. Né? E isso é uma outra história para um outro estudo. E aí os monges começaram, com esse negócio de jejum, né? Eles começaram a ter, em vez de ter visões, começaram a ter miragens. Aí começaram a dizer que estão lutando boxe com demônio. Estão lutando boxe com demônio, como é que pode isso? E isso começou a acontecer entre eles. E isso acontecia porque estava com falta de sono. Eles não dormiam, sem alimento, e eles ficavam até doentes. Eles ficavam até doentes. Já os monges, aí entre surgiram os monges do Ocidente, né? Já os monges do Ocidente, eles ficavam em um mosteiro. E eles eram diferentes dos monges iniciais que foram para o deserto. Esses monges do mosteiro, um deles foi Martinho do Lutero. E Martinho Lutero ele foi um dos maiores católicos que já existiu dentro da Igreja Católica. Nenhum católico foi igual ao Martinho Lutero. Martinho Lutero era aquele católico fiel à igreja dele mesmo. Ele foi fiel à igreja. Martinho Lutero não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja, não queria sair de dentro da igreja. Martinho Lutero, ele quase morreu dentro do quarto dele. Ele ficou dias sem comer, dias, trancado dentro do quarto, no mosteiro. Os amigos de Martinho Lutero tiveram que arrombar a porta do quarto dele para poder salvar a vida dele. De tal penitência que Martinho Lutero fazia contra o próprio corpo dele, contra a carne dele, porque ele achava que fazendo isso estava matando a carne, estava matando a carne dele. Ia ser morto, né? Se os amigos dele não entrassem, não arrombassem a porta do quarto dele, porque Martinho Lutero foi monge, ele tinha morrido lá dentro de fome. Então eles tiveram que arrombar a porta do Martinho Lutero. Né? Agora, como era o culto cristão antes de Constantino se unir à igreja? Como era o culto cristão antes de Constantino se unir à igreja? Tinha coro? Tinha coral, coro, é, na, na igreja dos primeiros séculos? Não tinha. As pessoas que faziam os cultos ali do primeiro século, eles usavam vestes especiais? E tinha alguma veste especial? Não, eles não usavam vestes especiais, né? Não usavam vestes especiais. Eles não tinham uma roupa que diferenciasse eles dos demais. Né? Não tinha uma hierarquia que colocasse eles acima de outras pessoas. Não existia isso na igreja do primeiro século. Não existia esse negócio, né? De ter diferença entre eles. Não existia roupas especiais que fizessem com que eles se diferenciassem uns dos outros. Né? É claro que se esses homens existissem hoje no século que nós vivemos, com certeza eles não iam querer usar paletó e gravata. Não estou falando que seja pecado, não é pecado. Cada um usa a roupa e se sentir melhor.
que se sentir melhor. É claro que o costume de usar o paletó e gravata, ele veio da Europa. Todo mundo sabe que a gravata, ela foi até mesmo inventada pelo homossexual, né? O homossexual, ele inventou a gravata, né? Mas isso não quer dizer que, porque foi inventado por um homossexual, que você não vai usar gravata, né? Hoje os homens estão usando até rosa, mas isso não quer dizer nada, né? Não é porque o homem inventou a gravata e agora eu não vou usar a gravata. Isso não é importante. O que não pode é querer usar uma roupa para que seja maior ou melhor do que o seu irmão. Isso não pode, né? Tem advogados que usam paletó e gravata, não é só no meio evangélico que usa paletó e gravata. Tem pessoas que trabalham em escritórios que usam paletó e gravata. Foi uma moda que veio da Europa e que atingiu o país, o Brasil. E o Brasil é um país cheio de costumes de outros países. O corte de cabelo, né? O corte de cabelo romano, os homens, né? E tem outros costumes que também o Brasil ele adotou, né? Porque os países da Europa a gente sabe que cai muita neve lá. Então, era obrigatoriamente eles tinham que usar uma roupa mais quente. A gente sabe que o paletó ele é uma roupa que esquenta. A gravata ela ajuda a esquentar o pescoço. Então, e também é um charme, né? E era muito usado na Europa até por causa de muito frio. A gente vê nos Estados Unidos, se a gente falar agora que está o inverno, a gente vai ver pessoas andando de roupão, né? E depois veio a moda do chapéu, né? Lembra que a Assembleia de Deus era uma igreja que usava, que passou a usar o chapéu. E o chapéu, ele passou a fazer parte da doutrina da igreja evangélica, né? E quem fosse pego sem chapéu era excluído da ceia, quem fosse pego sem chapéu era colocado no banco, não podia mais exercer funções na igreja. Era uma época sombria, terrível, né? Que depois, com o tempo, foi mudando. Vê que as pessoas vão pegando, não tem nenhuma base bíblica, né? Se pegar seu irmão sem chapéu na rua, já viu. Era colocar no banco e não ia poder tomar ceia, por ver. Eu não fui dessa época, é claro, né? Eu não fui dessa época. Eu não peguei a época da doutrina do chapéu. Não peguei a doutrina, mas surgiu esse fato, surgiu essa história aí. Se alguém for pesquisar, vai achar. Mas surgiu. Vê que as coisas são terríveis. Quando chega no século XX, a coisa só piora mais ainda, né? No século XVIII, século XIX, só pela misericórdia do Senhor Deus mesmo. Então, não existia na igreja do primeiro século essas coisas, não existia esse negócio de chapéu, não existia o negócio de roupa, todo mundo usava a roupa que queria, né? O importante era a presença do Senhor e a presença de Deus dentro da reunião ali. Não existia templos também, não existia, eles faziam muitos cultos que eram feitos dentro das catacumbas de Roma. Por quê? Porque eles estavam com medo das perseguições. Então, eles se reuniam em uma casa, e às vezes no cemitério em Jerusalém. Se reunia em cemitério em Jerusalém. E se reunia também no pátio do templo, mas muitas vezes eles foram expulsos do pátio do templo. Por quê? Porque eles falavam a verdade, né? Então, e eles oravam, eles partiam o pão, eles tinham comunhão. O partir do pão que os apóstolos faziam, como a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, esse da partir do pão não era a Santa Ceia como é chamada hoje. O partir do pão era tipo um almoço, né? Porque o judeu é assim. Quando a gente estuda o costume judaico, a gente vai perceber que os costumes deles era comer pão e tomar vinho, mesmo depois das refeições. Você vê que Jesus ele faz a refeição da ceia, né? E depois ele toma o pão e toma o vinho. Normalmente, todo judeu ele faz isso. Depois de cear, ele vai normalmente comer o pão, comer.
e tomar o vinho na época. Agora não me pergunte se era vinho, não me pergunte se era vinho alcoolizado. Aí é um outro estudo, né, para um outro vídeo. Se, se o vinho da ceia de Jesus era alcoolizado ou não, né? Cada um interprete como quiser, ou como a Bíblia ela mostra. É uma polêmica, é um assunto muito debatido entre os grupos do Facebook, nas igrejas, em estudos de faculdade teológica, é um assunto muito debatido, né? Para poder defender se o cristão pode beber ou não. Aí usa Noé e assim vai por diante. Davi, né? Não sei. Jesus transformou água em vinho, era alcoólico ou não? Jesus tomou a ceia lá com vinho, será que era álcool ou não? Aí o outro é um outro assunto, é um outro tema para um outro estudo. Mas o Partido Pão não era, com as pessoas pensam, acho que é Santa Ceia, que eles estavam celebrando Santa Ceia todo final de semana. Todo final de semana. Então, que negócio de ficar celebrando todo. Aí se tornaria uma coisa litúrgica e até mesmo se tornaria uma coisa mecânica, um ritual. Ritual é uma coisa que perde valor. Quando uma coisa se torna um ritual, e até mesmo simbólica, ela perde o valor. Não tem valor nenhum. Não tem nem por que fazer isso. Porque é simbólico se torna um ritual e litúrgico. Quando se torna simbólico e se torna um ritualista e litúrgico, aí perdeu o valor. Não está de acordo com as escrituras. Não está de acordo com a palavra de Deus, da palavra do Senhor. Uma coisa não pode se tornar litúrgica. Porque a ceia, que é a Eucaristia da Igreja Católica, batendo católico, né? Ela se torna algo litúrgico e terrível. E é assim até os dias de hoje, porque eles acreditam que aquela bolacha branca feita de farinha, que é a hóstia, ali é o corpo de Jesus. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que quando você coloca na boca aquela hóstia, você não pode morder, porque se morder pode sair sangue. Olha o pensamento deles como é que é. Então eles acham que não pode ter que deixar derreter na boca, porque corre o risco de morder e sair naquele momento, porque eles acham que naquela bolacha branca lá, que é a hóstia, eles acham que tem sangue, tem pele, tem ossos, tem olhos, tem carne, tem dedo, tem unha, tem tudo lá. Acho que tem tudo lá. Veja como que era o pensamento, e ainda até o Vaticano II, ele não mudou isso, né? Ele continua ainda assim. Eles acreditam que é dessa maneira. Já o Zwingli, que brigou com o Martinho Lutero por causa da Santa Ceia, que o Zwingli ele briga com o Martinho Lutero, e o Martinho Lutero ele briga com o Zwingli por causa da Santa Ceia. Um não concorda com o outro. Você vê que não havia uma união entre os reformadores. Não havia, um virou as costas para o outro. O Martinho Lutero, que era difícil, né? Ele era um homem difícil de se lidar. O Martinho Lutero ele tinha um linguajar muito pesado, ele não topava palavras mesmo, né? E o Zwingli, ele tinha aquela paciência de ficar ali esperando a resposta de Martinho Lutero sobre a ceia, e o Martinho Lutero ele ficava apontando para a mesa, porque Martinho Lutero ele escreveu em cima da mesa, dizendo, ele escreveu em cima da mesa uma frase Santa Ceia, se não me engano, ele colocou, este é o corpo do Senhor, este é o corpo do Senhor, e ele ficava apontando para a mesa. Aí o Zwingli falou, olha, não dá para discutir contigo, não dá para chegar a uma conclusão com você, Matheus, é porque você só fica apontando para a mesa e não fala nada. E às vezes ninguém chegou a uma conclusão, porque Martinho Lutero acreditava de um jeito e Zwingli acreditava do outro. É claro que muita gente adotou a opinião de Zwingli, por causa da Santa Ceia, né? Mas vamos lá. Então,
eles preservaram na doutrina dos apóstolos, e era o culto cristão, eles preservavam na doutrina dos apóstolos, né? Como a gente vê lá em Atos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a gente vê que a doutrina dos apóstolos não é uma doutrina que, pô, saiu da mente deles de repente, tal, né? A gente tem que lembrar que eles ficaram ali 3 anos com Jesus, eles aprenderam com Jesus, né? Eles conheciam a Bíblia que existia nos tempos de Jesus. Existia uma Bíblia nos tempos de Jesus, que era a Septuaginta, e eles seguiam e pregavam sobre as Escrituras. Então, a doutrina dos apóstolos é uma doutrina que veio de Cristo, que veio de Jesus, e que a doutrina de Jesus ela veio de dentro das Escrituras. Jesus ele não inventou nada, ele não mudou nada, ele não pregou fora das Escrituras, ele não inventou algo novo. Olha, eu estou fazendo algo novo aqui, tá? Estou fazendo isso, aquilo outro, e vocês seguem isso aí. Você não vê dentro do Novo Testamento Jesus inventando uma coisa diferente, nova, e mandando seguir. Olha, é isso aqui. Jesus sempre, quando a gente abre Mateus capítulo 5, 6, 7, você vai ver Jesus ensinando e mostrando como é que deve ser feito. Ele explicando completamente as Escrituras, que é chamado ali de o caráter do cristão. Esses 3 capítulos. Jesus ensinando as Escrituras. É que a pessoa ela frisa mais os milagres de Jesus dentro do Novo Testamento do que os ensinamentos dele, porque depois o apóstolo vai ensinar aquilo que Jesus ensinou a eles. Paulo, ele vai ensinar, porque como fala assim, que Paulo recebeu revelações. Na verdade, não são revelações assim, tal, são esclarecimentos. Paulo recebeu esclarecimento de dentro das Escrituras, que quando ele foi explicar, as pessoas ficaram de boca aberta. Por quê? Porque as pessoas, os judeus da época, não seguiam mais as tradições do que a própria lei de Deus. Então, quando o cristianismo foi oficializado, aí começaram a surgir coisas diferentes. Porque o cristianismo ele se uniu com o Império Romano. Porque o Império Romano, através de Constantino, colocou um fim nas perseguições e deu privilégio para todo mundo. Deu privilégio para os bispos. As coisas ficou fácil para eles. A igreja deixou de ser perseguida para ser perseguidora. A igreja começou a perseguir os pagãos. Houve um edito que falou que quem não fosse cristão seria perseguido e morto. Porque agora o Império Romano só tinha uma religião. E que essa religião era o cristianismo. E quem não fosse cristão, aí ia ser morto. Aí ia ser perseguido. Então, as pessoas, ela ia e se convertia, se tornava pessoas evangélicas, à força. Porque se não fosse, morreria. Se não fosse, ia passar pela espada. Se não fosse, suas casas eram queimadas. Seus bens eram confiscados. Seus templos eram derrubados. Porque muitos templos pagãos foram derrubados. E outros templos passaram a ser templos cristãos. Os templos pagãos que não serviam para templos cristãos foram derrubados e queimados a fogo. E os templos que dava para aproveitar, que eram templos pagãos, os templos que davam para se aproveitar, se tornaram templos cristãos, porque até o 3º século não existia o templo. Não existia templo para cultuar a Deus. O templo ele passou a existir, e a ideia do templo, ele passou a existir com o edito de Constantino. Com o edito de Constantino e com a oficialização do imperador Teodócio, aí os templos começaram a construir basílicas, né? Aí começou a ideia do templo aí, porque até então não existia templo, porque o judeu ele só tinha um templo, e o templo era em Jerusalém.
O templo era em Jerusalém. E o judeu também tinha sinagogas. E não era permitido a um judeu construir um templo ou uma réplica do templo de Salomão. Era proibido o judeu construir templo ou construir uma réplica do templo de Salomão. Era proibido, não podia. Agora veja só, como é que Pedro ele ia construir uma basílica lá em Roma, na Itália? Jamais Pedro ia fazer. Como é que Paulo ia construir uma basílica em Roma? Jamais. Por quê? Porque eles eram judeus e eles seguiam as tradições, ou melhor, não as tradições, né? Que, que Paulo ele viu as tradições como esterco. Paulo seguia a lei dos mandamentos. Mas tem gente que vai dizer que não, mas tem provas dentro do Novo Testamento que Paulo, Pedro e os apóstolos seguiam a lei do Senhor. Que as pessoas vão falar assim, mas eles se converteram ao cristianismo. Não, de jeito nenhum, não teve isso. A gente vê lá em Atos 2, mas não dá para voltar lá, senão fica muito tempo. É completamente diferente do que as pessoas pensam hoje. Então, quando o cristianismo ele foi oficializado, aí começaram a surgir coisas diferentes. Coisas que não existiam dentro da igreja começou a ser colocado. E uma das coisas que foi colocado dentro do cristianismo, quando ele foi oficializado pelos imperadores, como Constantino e Teodósio, foi o incenso. Aí eles começaram, quem já foi da igreja católica sabe, incenso. Eles começaram a usar incenso nos cultos. Eles começaram a usar o incenso nos cultos. E quem usava incenso antes da igreja católica? Quem era que usava o incenso antes da igreja católica? Antes da igreja católica, quem usava o incenso da igreja católica eram os pagãos. Os pagãos, eles usavam os incensos da igreja católica. E quando o cristianismo ele foi oficializado pelo império, por Constantino e por Teodósio, aí entrou o que? O incenso. O incenso, o incenso foi usado. Mas quem usava antes eram os pagãos. Antes eram os pagãos e trouxeram incenso para o cristianismo. Aí que acabou trazendo o incenso, então, para o cristianismo, ou seja, para dentro da igreja, né? Que foi, ela foi se formando, ela foi se estabelecendo, né? Aí depois veio o quê? Aí eles colocaram a vestimenta, os ornamentais. Quem usava isso antes eram os sacerdotes pagãos, né? Eles começaram a usar vestimentas para poder se diferenciar, como já falei lá no começo, eles começaram a usar vestimenta para diferenciar de outras pessoas. Começaram a diferenciar, olha, vamos colocar essa vestimenta para a gente ser diferente dos leigos. A gente tem que ser diferente dos leigos, porque os leigos ficavam embaixo, enquanto o clero ficava em cima, né? E os leigos, que era considerado como, como era considerado, eles não eram considerados como igreja, porque eles consideravam como igreja o clero, e as pessoas que assistiam o culto eram consideradas como meras pessoas que estavam ali, pessoas pecadoras. O clero era santo. O clero era perfeito, o clero não pecava. Mas o povo era pecador. O povo era um povo que cometia erros. O povo era o povo da igreja, o povo era o povo do clero. Eles ficavam embaixo, eles ficavam lá embaixo, enquanto o clero ficava
vamos dizer assim, no púlpito, lá em cima. Aí ficava o clero todinho em cima do púlpito. Os leigos não tinha direito de participar, não tinham direito de fazer uma pergunta, não tinham direito de questionar, e eles tinham que ficar ali ouvindo a missa em latim. E mal eles conheciam o latim. Lendo a Bíblia em latim. Eles não podiam chegar e falar assim, ué, ô, padre, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada que vocês estão falando. Eles podiam falar isso, que ele tinha liberdade, porque podia escandalizar a igreja deles. E ficava desse jeito, era desse jeito aí. Então, tinha vestimentos ornamentais, né? E hoje tem muitas igrejas evangélicas, né? Pessoas que se vestem diferente. Tem pessoas na igreja evangélica que se vestem até com roupão. Eles colocam aqueles roupão que pareceram roupão de padre, não sei se alguém já viu. E fica rodando lá no meio da igreja como se fosse um centro de macumba. E diz que é evangélico isso. E fica lá rodando. Tem até uma igreja, que eu não sei, aqui perto, né? Tem uma igreja aqui perto, nas Nações Unidas, e que se veste com manto. Ele se veste com manto. Ele acha que está no Antigo Testamento. Ah, mas está no Antigo Testamento isso. Eu se visto assim porque o Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas se vestiam. E se vestiam, eu também visto. Isso não justifica as heresias que vêm acontecendo. Isso não justifica, isso não é respaldo bíblico para eu ter que me vestir diferente porque Moisés, ele se vestia diferente, porque Arão, que era sacerdote, ele vestia diferente. Isso não é motivo para me criar uma doutrina ou um costume que o próprio Deus, falou para não, para não fazer isso. Deus falou, olha, fica aí, seja diferente nas roupas. Você tem que aí você vai ser o, o cara que vai ser diferente de todo mundo. E ver que muita coisa, e quando a gente estuda a reforma protestante, a gente vai ver que muita coisa não mudou. Muita coisa não mudou. Que ainda há coisas que existiam dentro da Igreja Católica, e que ainda existe, e coisas que existem dentro da Igreja Evangélica. Né? Tem o clero na Igreja Evangélica, na Igreja Católica? Tem. Na Igreja Evangélica também tem o clero. Quem são o clero? É os que sentam em cima do púlpito. Quem é que senta nos púlpitos da Igreja Católica? É o clero. Quem é o que manda lá? É o clero. Quem é que dá as ordens? É o clero. Eles que fazem as ordens lá. Os cardeais, os papas, os padres. E essa liturgia, quando a gente vai estudar a liturgia, a gente vai ver que tem igual, que não tem essa mudança. Como o povo ficava lá embaixo e o clero fica lá em cima, parece que não houve essa mudança. No tempo de John Wesley, não mudou. Porque John Wesley ele é proibido de pregar dentro da igreja anglicana. Então ele vai e forma a igreja dele lá, a metodista. E vai pegando, porque a igreja anglicana ela tem vários costumes da igreja católica, e o John Wesley foi copiando um pouco também dos mesmos costumes, da mesma hierarquia. E a reforma, quando ela houve, que ela explodiu, né, com Martin Lutero, com John Wesley, com Martin Lutero, com Zwingli, e a gente vê que, em vez deles pegarem e fazer uma mudança, eles deram uma continuação da mesma liturgia que havia antigamente. E as coisas não mudam. Então, as vestimentas, os ornamentos que usavam isso voltou, eles eram sacerdotes, né? Os sacerdotes pagãos também eles usavam turbantes, jaquetas. Os cristãos do primeiro século não usavam isso. Existe isso
Dos cristãos do primeiro século não existia essas coisas. Não tinha essas coisas, não existia isso. Veio a existir depois que a igreja passou a ser constitucionalizada através do Império Romano. Aí depois houve as procissões, colocaram procissões na igreja, e antigamente quem fazia isso eram os pagãos que faziam isso, e ainda fazem até hoje, né? A procissão é ficar caminhando na rua, e hoje os evangélicos fazem a marcha para Jesus, né? Aí tem a marcha para Jesus é parecidíssima com a procissão. A única diferença é que não tem uma imagem carregando no ombro deles. Essa é a diferença, mas o povo é o mesmo. Aí vai saindo pelas ruas, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. A procissão faz a mesma coisa, Maria é o Senhor, né? Só que não tem uma imagem carregando nos ombros. Mas tem a procissão. E aí, quando se faz, é, essas cruzadas evangélicas, né? Dão sentido das cruzadas que houve, quem estudou história sabe. As cruzadas que houve, né? Com a Igreja Católica, né? Teve as cruzadas dos mendigos, teve as cruzadas das crianças, e assim vai, né? Ah, vamos fazer uma cruzada. Daí, pô, será que eu vou matar muçulmano por aí? Vou matar judeu, né? Porque as cruzadas faziam tudo isso. O que vai acontecer? Não, vamos falar de Jesus. Aí se junta um monte de pessoas, aí o povo gosta de multidão, né? Aí se junta, aí se mistura um monte de gente, aí sai proclamando com as faixas, com trombetas, com acorde, com dança, com adufes, e sai todo mundo pulando e dançando na rua, falando que Jesus saiu, mas ninguém se converte. Não muda a cidade continua o paganismo, as pessoas continuam. A única coisa que acontece ali é uma porta aberta para todo mundo seguir no meio. Mas não acontece nenhuma mudança, porque a única coisa que pode mudar é só o convencimento, quem convence é o Espírito Santo, da palavra do Senhor. É o Senhor que vai convencer. Então sai aqueles cristãos todos pela rua, com faixas, com um monte de coisa, e que só o Senhor, daqui a pouco, quando vai olhar para trás, não só está os cristãos, está os católicos, está não sei o que mais, está não sei o que, é um economismo, né, que fala comunismo, tá? Isso é a palavra diferente. Eu sei que é uma união de várias religiões, e ninguém, só que fica ali, com aqueles pensamentos, um com pensamento diferente do outro. Então a igreja, ela começaram a ser construídas, né? Aí as igrejas começaram a ser construídas, onde os mártires tinham sido sepultados. Começou aí a veneração dos mártires, começou então a veneração dos santos, porque os mártires morreram, teve muitos mártires que morreram com as perseguições do Império Romano, e a igreja então ela começou a construir templos em homenagem a esses mártires. E com a homenagem eles começaram então a venerar os santos, porque para eles os santos são os mártires que morreram com a perseguição do Império Romano. Então, como não tinha mais mártires, eles começaram então a venerar os mártires do passado, e hoje veneram até os vivos, né? A Igreja Católica ela começou a venerar os mártires dos passados, os mártires que morreram, mas hoje tem muita gente que venera os mártires vivos, os vivos, né? Tem pessoas que idolatram. Tem pessoas que idolatram pastor, tem pessoas que idolatram bispo, tem pessoas que idolatram diácono, e é aquela idolatria terrível. Coloca todo mundo no pedestal. Entra uma pessoa na igreja, uma irmã, aí ela começa a pregar. Prega tão bem, tão bem, tão bem, aí tira foto, filma, né? Aí começa a postar no Facebook. Olha, a bispa pregou bem ontem, aí tomou glória a Deus, ô bispo, e não é chamado de. O próprio povo começa a colocar rótulo nas pessoas. Não é as pessoas que se intitulam. É o povo tem mania de colocar rótulos.
olha, você é bispa, pregou muito bem, ô pastora, ô glória, pastora, aí começa, aí faz os elogios, posta no Face, e chama. Aí daqui a pouco a, a irmã que pregou em cima do púlpito, ela vai pensar, sabe que o povo tem razão? Eu sou pastora mesmo, a partir de hoje eu vou ser pastora. A partir de hoje eu vou ser bispa. Né? Não tem aquela bispa que todo mundo fica beijando os pés dela, né? Ficam beijando os pés da bispa, e fica beijando o manto dela, pensando que é Maria, e fica aquele negócio todo. E o povo, sem perceber, ele começa a idolatrar as pessoas e começa a dar poder a elas, e elas começam a se intitular, se rotular, né? Com muito poder, é muita responsabilidade. Com muita responsabilidade, acaba oprimindo o povo. E o povo acaba sendo oprimido, por quê? Porque deu corda a isso. Começou a intitular as pessoas, começou a rotular as pessoas. Né? Tem aquele novo convertido que entra na igreja, aí ele começa a dizer para o novo convertido, olha, assim diz o Senhor, você vai ser pastor e vai andar na terra toda. Aí começa, é o novo convertido. Opa, eu preciso ser consagrado amanhã, porque aceitei Jesus hoje, eu preciso ser consagrado amanhã, porque o irmão falou que eu vou ser pastor. A irmã falou que eu vou ser bispa. Aí começa. O próprio povo começa a idolatrar. O que mudou? A reforma. A, mudou, levando o povo a mais idolatria. Ah, porque não tinha Bíblia, hoje nós temos Bíblia, temos, graças a Deus, mas Bíblias com várias traduções. E Bíblias cada vez mais caras, e que o povo às vezes não tem condições de comprar uma Bíblia de estudo bíblico. E acaba comprando aquela Bíblia simplesinha, com uma tradução bem ruim, que ele mesmo não consegue entender. E vem um comércio terrível. E o povo fica desse jeito. Né? Começou a construção dos templos, que não existia antes. Começou a idolatrar os mártires, a veneração de santos, que não existia. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ver que a igreja mais antiga que existia, que era um salão, era a igreja de Dura, Europa. Ela é datada do segundo século. Mas isso foi tempo depois. Ela é localizada na Síria, a igreja mais antiga que foi construída, que existia, ela fica na Síria, datada do segundo século. Ó, muito tempo, depois da morte dos apóstolos. Então, o que acontece na história da igreja? Porque a gente é a continuação da história da igreja. Fica esse negócio, né? Pessoas começam, olha, né? Começa a chamar, começa a intitular, começa a venerar, começa a rotular as pessoas. Nossa, em vez de glorificar Deus, olha, foi Deus que falou, foi Deus que fez tremer, foi Deus que se manifestou. Olha, aí começa. Se não fosse ele, a coisa não tinha andado. Se não fosse ele, não tinha dado. A toda honra e glória pertence a quem? Ao Senhor. A gente tem que parar com esse negócio de querer ficar rotulando pessoas, porque as pessoas têm mania de grandeza. As pessoas têm mania de querer estar lá na frente. Elas têm desejo, elas têm aquela ansiedade de estar ali liderando, fazendo alguma coisa, né, se intitulando, fazendo alguma coisa. E temos que ter esse cuidado de querer fazer com que nós mesmos venhamos aparecer e Cristo desaparecer nas nossas vidas. Foi aí que a religiosidade, que, que as paredes do templo, os bancos, tudo era santo. Tudo que entrava no templo era consagrado. Né? Quando eles construíram o templo,
quando eles construíram o templo para o povo congregar lá dentro, a parede era santa, o banco era santo. Cuidado, hein? Não vai arriscar esse banco, porque esse banco aí é santo. Olha, cuidado. Não toca na parede, não pode sujar porque a parede é santa. E tinha aquele todo cuidado, aquela toda idolatria pelo templo. Aí quando entrava uma coisa no templo, isso na Idade Antiga, eu estou falando, não estou falando agora, estou falando na Idade Antiga, na Idade do quarto século da era cristã, do cristianismo, depois de Cristo. Isso começou a acontecer lá. O banco era santo. Aí entrava uma coisa na igreja, alguém doava alguma coisa, olha, vamos consagrar o Senhor. Ninguém pode tocar, hein? A gente vai deixar aqui guardado e não pode ser profanado por outra pessoa. E vai ter pessoas responsáveis para estar pegando esses objetos que foram doados para o templo da igreja. E quem pegar nesse objeto, aí vai ser profanado e vai ter que consagrar tudo de novo. Então não podia tocar no banco, não podia tocar na parede, não podia tocar, porque era tudo santo. E se tocasse, podia se profanar. E se profanar, tinha que consagrar tudo de novo, porque tudo que entrava era consagrado. Olha, entrou uma bia, entrou. Olha, o João Jerônimo doou uma pia para a igreja. Trago aqui, vamos consagrar essa pia, porque é do Senhor. Deus não vai usar essa pia nunca. Deus não vai usar essa pia nunca. Jamais. Não é? É da igreja, não é de Deus, está dando para o povo. Deus eu falei, olha, vamos consagrar essa pia. Traga aqui, gente. É do Senhor. E não podia tocar naquela pia. Porque se tocasse, porque tinha aquele negócio que não podia pisar no púlpito, antigamente. Não podia pisar no púlpito. E tinha que fazer uma rezinha para antes de subir no púlpito. Incrível, incrível. Antes de subir no púlpito tinha que fazer uma rezinha antes. Para depois subir, porque não podia subir impuro, lá, de pecado. E a gente sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nosso Jesus, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Então, tinha aquela imagem, aquele negócio, né, de tudo santo, tudo santidade. Então não podia subir os degraus, né? Tinha pessoas que tiravam até o sapato. Tinha pessoas que tiravam o sapato para poder subir no púlpito. Acredita nisso? Pessoas tiravam o sapato para poder subir, porque o sapato podia profanar o púlpito. Então era consagrar os objetos. Até uma caneta, até uma caneta, se fosse doada, ela tinha que ser consagrada. Olha, essa caneta, estamos consagrando. E a caneta se tornava santa. E não podia tocar na caneta. Não podia tocar. Basílicas, as basílicas, elas eram consagradas. As basílicas também, quando se construía as basílicas, elas eram também consagradas. Isso acontecia isso entre os pagãos, né? Os pagãos, eles tinham essa mania de fazer essas coisas também. Isso foi uma coisa copiada do paganismo, né? O paganismo fazia isso também. O paganismo consagrava os objetos, o paganismo, eles se mergulhavam várias vezes no rio para poder lavar os pecados deles. Eles faziam várias essas coisas, porque e isso foi entrando dentro da igreja. Essa ideia, ela acabou entrando dentro da igreja. Eu vou parar por aqui para que o vídeo ele não possa ficar muito grande. E aí quando for sábado, eu vou mostrar, vou mostrar uma foto
da, da estátua de Pedro, que ela está até hoje dentro da Basílica. Até hoje ela está dentro da Basílica de São Pedro, ou de Pedro, né? De Pedro. E eu vou estar mostrando quem era essa estátua e como ela era com o tempo usada pela igreja. E assim a gente vai dando continuidade à história da igreja. Então, até aqui a gente viu que muitas coisas que não existiam na igreja, ela passou a existir dentro. E depois a gente viu aí a briga entre o Martinho Lutero e a briga entre, entre Zwingli, né? Sobre como hoje tem ceia, né? Hoje tem ceia. Então o pessoal falou mal da ceia, mas não é falar mal da ceia. Gente, é a verdade. Porque a pessoa não para pesquisar, é verdade. Entende? É verdade. Porque era assim desse jeito naquela época. O povo acreditava. Diziam que a hóstia era algo mágico, né? Tem até alguns testemunhos deles que falam que quando a pessoa comia o pão na igreja católica, eles eram curados das enfermidades. O que cura não é um pedaço de pão nem um gole de vinho. O que cura é a nossa fé em Cristo. Se nós temos fé, a gente não vai precisar de amuleto ou de algum objeto para, para mover a nossa fé. Não é preciso. O que é preciso para mover a nossa fé é só a leitura das Escrituras. As Escrituras é o suficiente para mover a minha fé e para fazer eu acreditar que Jesus ele vai me curar, que Jesus ele vai fazer um milagre na minha vida. Eu não preciso de velas, não preciso se prostrar diante de uma imagem, eu não preciso achar que aquela água tem o poder mágico de mudar a minha vida, ou de mudar o meu caráter, ou de mudar a minha... A água não muda. Eles acreditavam que a água podia lavar os pecados deles, que a água podia salvar, porque eles leram lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aí fizeram disso uma idolatria. Aí começaram a ver poder mágicos dentro da água do batismo. O batismo não salva ninguém, não lava o pecado, não muda o caráter de uma pessoa, não dá testemunho de que a pessoa mudou, porque o testemunho de que uma pessoa muda, a gente vai ver lá em Atos, quando Jesus fala em ser e testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins de toda a terra. Quando o mundo passa a testemunhar, é quando nós passamos a testemunhar de Cristo ao mundo. Quando nós passamos a testemunhar de Cristo ao mundo, como Pedro testemunhou, aí o mundo ele vai testemunhar que nós realmente mudamos. O mundo vai testemunhar que realmente nós fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, e não pelo poder de uma água mágica, né? Não pelo poder de um pedacinho de pão ou de um copinho de vinho. Não. Porque o que é a ceia? É a união do povo, é uma confraternização, que quando os apóstolos se uniam, eles conversavam, eles trocavam ideias, viviam, eles brincavam entre eles, e era essa a comunhão entre eles. Não era uma liturgia, não era uma coisa mecânica que eles faziam, como se fosse algo que Jesus tivesse mandado fazer, que Jesus falasse, olha, faça dessa maneira e tem que ser desse jeito, o dia tem... Jesus não mostra, se você ver lá, Mateus capítulo 26, você vai ver que Jesus ele não dá nenhuma instrução, nem o próprio Paulo dá instrução acerca dessas coisas. Pelo contrário, Paulo em Coríntios 11, ele vai dizer ao sarrafo nos cristãos que estava totalmente fazendo coisas contrárias à própria palavra do Senhor, para os mandamentos de Jesus. E aí o povo vai, entende tudo errado e acaba formando uma doutrina em cima disso, daquilo que o próprio Jesus, ele não mudou, como formaram uma doutrina em cima de Mateus capítulo 16, do versículo 18, formaram uma doutrina ruim, em cima de Mateus capítulo 26, de 1 Coríntios capítulo 11, 23, formaram algo que realmente o próprio Senhor jamais faria se ele estivesse aqui. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado. E a gente vai dando continuação desse estudo.
e a continuação da história da igreja. A continuação da história da igreja, creio que sábado, assim o Senhor Deus permitir, eu estarei dando a continuação da história do cristianismo. E vocês vão ver, vocês vão ver como é que era e como que chegou. Demora, né? São vários vídeos, demora. Aí vai entrar na Idade Média, um monte de coisa. Aí a gente vai abrir a nossa mente, a gente vai entender o que era antes e o que está acontecendo hoje. Que Deus abençoe, que todos tenham uma boa tarde.